Depois de longos meses de se debruçando sobre uma temática que eu já pesquiso desde 1992, a banca examinadora me concedeu, portanto, o título de doutor com essa pesquisa estimulante e instigante, né, que traz ainda a parte da história da guerrilha do Araguaia, né. Então, com esse trabalho de doutorado, que eu espero ver publicado em breve, eu analiso o período posterior ao movimento guerrilheiro do Araguaia, ou seja, todas as questões que surgiram a partir daí, como a região ficou submetida a um trauma decorrente da brutalidade com a qual o movimento guerrilheiro foi suprimido, e o poder que foi crescendo de ingerência do Major Curió ali por toda aquela região, construindo no que eu identifico como um poder paramilitar que se estendeu depois até o garimpo de Serra Pelada, né, transformando o Major Curió numa espécie de num agente que passa a exercer um controle muito grande numa região muito extensa, uma espécie de vice-rei ali por toda aquela região, com o beneplácito dos órgãos de segurança e com o apoio do Conselho Nacional de Segurança, né, no período da ditadura militar. Então, analisei todos os conflitos, os mais importantes, não todos, mas os mais importantes, aqueles em que algumas lideranças se destacaram, e ao se destacarem enquanto lideranças dos camponeses e com capacidade política, tiveram uma atuação marcante, tanto ligado à Igreja Católica, à Teologia da Libertação, como, logo em seguida, muitos deles aderindo ao PCdoB, né? Desde a luta em Itaipavas, né, na presença do gringo, né, como também a chamada Guerra dos Perdidos, né, uma luta de onde participou, inclusive, remanescentes da época da guerrilha do Araguaia, né. Em seguida, a luta pela tomada, né, da direção do Sindicato de Conceição do Araguaia, que culminou com o assassinato de gringo, né. Mas logo em seguida a estruturação do sindicato em Rio Maria e, na sequência, todo um trabalho desenvolvido ali pela militância destacada de João Canuto e de seus filhos, que também teve como consequência a sua morte e de 2 de seus filhos, né? Esse embate ele prosseguiu e Rio Maria se constituiu exatamente nessa região onde a morte mandava recado, né? E na sequência de João Canuto, outros presidentes do sindicato, como o Expedito, também ali foram assassinados, né? E todo o ataque que foi feito também ao próprio trabalho que era desenvolvido ali por muitos padres, né? Alguns deles sendo expulsos do Brasil, né? Como os 2 franceses, e o assassinato do padre Josimo. Então toda essa região se tornou uma região em permanente tensão, e essa tensão ela decorria exatamente da maneira como o Major Curió elaborava os seus relatórios aos seus superiores dos serviços de informação, exagerando exatamente no sentido de que um novo movimento guerrilheiro poderia estar acontecendo ali. Na verdade, havia um intenso movimento popular, existia uma luta intensa pela terra, a grilagem se intensificou com o apoio e com o beneplácito de instituições vinculadas ao Estado, do Judiciário, das polícias, mas principalmente com a complacência dos órgãos vinculados ao Sistema Nacional de Segurança, né? Tendo à frente o SNI e o CIE, né? O Centro de Informação do Exército. Então, por todo esse tempo em que eu pesquiso, de 1975 a 2000, embora essas situações elas ocorram até os dias atuais, mas nesse período o sul do Pará conviveu com uma situação de intenso combate, de muitos conflitos, né, de muitos assassinatos, de um crescimento descontrolado da pistolagem e de organização de milícias que transformou
aquela região uma espécie de faroeste brasileiro. Então, todos esses elementos estão contidos nesse trabalho que eu acabei de defender aqui, como, portanto, coroando o meu doutorado. Algumas questões, evidentemente, ainda precisam ser devidamente corrigidas, mas o objetivo principal era exatamente demonstrar que a luta que aconteceu no sul do Pará, no período posterior à guerrilha do Araguaia, trazia fortemente a marca desse movimento e não foi meramente uma luta pela terra, foi também uma luta pela terra, né? Mas aqueles que lutaram de forma desleal e criminosa, com o uso de milícias, de pistoleiro, com grilagem de terras, o fizeram acobertado pela ideologia da segurança nacional, pela doutrina de segurança nacional e pela neurose e obsessão que o Major Criol criou, né, de que novos núcleos guerrilheiros estariam sendo organizados em toda aquela região. A essência da tua tese, então, é demonstrar que o que aconteceu ali é extensão dos conflitos ainda da guerrilha do Araguaia. Exatamente. Portanto, a minha tese, ela comprova que o movimento guerrilheiro, ele deixou marcas muito fortes, né, que levou a que todo esse aparato repressivo se estabelecesse ali, no sentido de sufocar toda e qualquer manifestação de luta dos camponeses daquela região, né? A partir de 1975, houve uma série de operações de limpezas ali para retirar todos os vestígios da guerrilha do Araguaia. Uma região conflagrada, logo depois de um movimento guerrilheiro tão destacado, que foi combatido com tanta brutalidade, logicamente, é uma região que tende a ficar sob um forte controle de quem se sagrou vitorioso nesse embate, nessa disputa. Mas o fato de ter derrotado a guerrilha não significou e não significa que aqueles que a combateram tenham sido vitoriosos em seus objetivos, porque a região ela continuou formando lideranças, ela continuou atraindo camponeses que passaram a lutar pela posse da terra, e à medida que essas lideranças se destacavam, muitas delas passavam a fazer parte do Partido Comunista do Brasil, elas eram sumariamente assassinadas. Então havia uma intenção de eliminar todas aquelas lideranças que surgissem dentro exatamente da questão que é implícita na ideologia de segurança nacional, de combater o inimigo interno, de lutar contra o inimigo externo, mas principalmente de conter o inimigo interno. E o inimigo interno, naquela região do sul do Pará, eram todos aqueles camponeses que se destacavam na luta, eram todas aquelas militâncias comunistas que buscavam se organizar em torno da necessidade de lutar pela reforma agrária, em torno da necessidade de lutar contra as injustiças sociais que é presente e permanente naquela região e que fazia com que grileiros e grandes latifundiários obtivessem sempre concessões do Poder Judiciário e da Justiça e da Polícia. E sempre essa aliança entre grileiros, pistoleiros e agentes da repressão jamais levou a que aqueles que cometeram vários assassinatos tivessem sido, em algum momento, presos ou condenados. Sobre onde estão os corpos dos seus entes queridos, dos guerrilheiros que lutaram na luta do Araguaia. O senhor tem aí um material que o senhor trouxe aqui? Esse material aqui é um material inédito, boa parte dele inédito, né? São documentos sigilosos que eu obtive no Arquivo Nacional, né? São relatórios confidenciais dos órgãos de informação, do SNI, do CIE, do CISA, né? Órgãos vinculados à estrutura do Sistema Nacional de Segurança, e alguns documentos também que foram aprisionados na casa do Curió, né? Quando a Justiça foi ali em busca de informações e de documentos que indicassem aonde os guerrilheiros estivessem enterrados, né? Inclusive um documento apreendido durante a queda da Lapa, né? Quando o Exército assassinou Ângelo Arroio e Pedro Pomar e prendeu boa parte da direção nacional do PCdoB, né? Mostra todos esses documentos que
as lideranças comunistas, os padres que atuavam pela teologia da libertação e os camponeses que se destacavam enquanto liderança, eram monitorados permanentemente e eram colocados assim nessa condição de elementos perigosos para o regime, para a ditadura militar. Portanto, os assassinatos que aconteceram, as mortes dessas lideranças, a meu ver, elas não foram meramente em termos de disputa pela terra. Teve esse elemento, mas eles morreram porque se tornavam lideranças em uma área onde a própria população carregava e carrega ainda, né, no seu espírito, na sua história, na sua memória, todo um legado, né, decorrente exatamente daquela luta travada pelos guerrilheiros no começo da década de 1970.